Muito bom dia, você telespectador do programa Saúde em Evidência. No programa de hoje nós vamos conversar com o ortopedista Rafael Azevedo. Ele vai falar sobre a especialidade dele, dores articulares, dores crônicas, e nos ensinar a como conviver com essas dores para ter qualidade de vida e bem-estar. Você não pode perder. Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. Muito bom dia, mais um sábado com você. Muito obrigada por ter aberto as portas da sua casa para receber informações de qualidade sobre saúde e tudo o que está relacionado à saúde, claro que está aqui no Saúde em Evidência. E no programa de hoje nós vamos conversar com o médico ortopedista Dr. Rafael Azevedo. Dr. Rafael, seja muito bem-vindo. Muito bom recebê-lo aqui, saber que começou os atendimentos em Arco Verde. Oi. Seja bem-vindo à nossa terra, à nossa região. E a gente vai conversar com o Dr. Rafael sobre algumas coisas que incomodam muito o nosso dia a dia e podem sim diminuir a nossa saúde, o nosso bem-estar. Dor crônica, dores articulares. Então, certamente você ou alguém que está na sua casa já passou ou passa por esse processo doloroso que pode ser suavizado. Sim ou não, doutor Rafael? Com certeza. Então, que bom receber você aqui. Satisfação enorme poder estar divulgando conhecimento, né? Até porque quando a gente compartilha, a gente também aprende. E aceitar esse convite foi um desafio muito grande, porém, eu entendo que é necessário. E devido a trabalhar tanto com pacientes que sofrem dores crônicas, eu acho que não tem informação melhor do que ser passado para que vocês compreendam e tenham até uma certa esperança. É verdade, vamos aliviar a dor de quem está em casa hoje. A proposta aqui é essa, certo? Como a gente faz sempre, vamos conhecer um pouco da trajetória do Dr. Rafael. Dr. Rafael, nos conte um pouco sobre você. Seja bem-vindo mais uma vez a Arco Verde, né? E como uma boa anfitriã, a gente quer conhecer um pouquinho da sua história, saber como foi esse encontro com a medicina. Conte aqui um pouquinho para... Só lembrando que esse programa, doutor Rafael, desde Recife, região metropolitana, até o Alto Sertão. Então, Pernambuco todo está ali assistindo e daqui a pouco, né, quando for colocado nas redes sociais, o mundo inteiro. É de uma responsabilidade muito grande. Meu nome é Rafael Azevedo, sou natural de Fortaleza, Ceará, e até os 22 anos morei em Fortaleza. A partir disso eu saí. Fiz faculdade em João Pessoa, na Paraíba. Ao concluir a faculdade, me mudei para o Recife e lá eu fiz a residência de ortopedia e traumatologia, que é uma residência de 3 anos. E o pré-requisito é ser médico. Após o término, acabei me mudando para Caruaru e, além disso, eu fiz outros cursos. Fiz e estou fazendo. Então, a atualização para o médico hoje é muito importante e bem interessante do ponto de vista de promover saúde. Não pode parar de estudar, né? Não. Então, que coisa boa. A sua especialidade é ortopedia. Para quem a ortopedia é indicada? Certamente você que está em casa já quebrou, fraturou, se machucou, alguma coisa, e já deve ter passado por um ortopedista. É natural, né, que uma certa idade a gente já tenha passado por um ortopedista. Mas para quem está em casa e não conhece a ortopedia, para quem a ortopedia é indicada? A especialização de ortopedia, ela busca entender a parte muscular, a parte articular, a parte do tendão, como também a parte nervosa, dos nervos. Então, ela é uma especialidade que estuda todo esse conjunto, onde o que normalmente a gente vê é que a principal busca hoje é pela mobilidade, né? Normalmente, quando você procura um ortopedista, você está com algum grau de limitação, seja ele recente, agudo, ou seja ele crônico. Então, basicamente, as indicações hoje é quando você tem um certo grau de mobilidade, você busca o especialista. Doutor Rafael, dores articulares, elas são muito mais comuns em adultos e idosos? Sim, isso aí é bem comum pelo próprio processo de degeneração. Então, as pessoas, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai sofrendo um desgaste natural.
seja das articulações, sejam dos órgãos, seja de algumas partes do corpo. E as dores vão surgindo por conta desse desgaste. Então, a osteoartrose, a artrite, a dor lombar, tudo isso é um conjunto que se forma. E aí, para os adultos, ele impacta mais, né? Não que a criança não sinta dor. A gente sabe que tem a dor do crescimento. Porém, a prevalência e a frequência maior de dor crônica nas articulações é do paciente mais adulto ou adulto idoso, né? O senhor falou numa coisa importante que talvez você que esteja em casa nunca tenha ouvido falar, mas alguns médicos ortopedistas já passaram aqui conosco no programa e a gente nunca tratou desse assunto. Doutor, o senhor pode explicar de uma forma simples para quem está em casa o que é a dor do crescimento e como identificar, né? Como ajudar aí os adolescentes, porque eu passei pela dor do crescimento e não é fácil. Não. Normalmente a dor do crescimento, ela é uma dor nas articulações, principalmente no joelho, em alguns casos no tornozelo, até no quadril. E é uma dor que está relacionado àquele pico de crescimento. Então, quando a gente é criança, a gente tem algumas fases que o pessoal chama de estirão. E nesses estirões é onde tem um aumento acelerado do metabolismo na articulação e não acompanha direito ali aquele grupo muscular e o grupo ósseo. Então, você acaba que tendo essa dor decorrente de um boom de crescimento, de uma aceleração de crescimento em um curto período de tempo. Então, essa é a hora que os pais devem levar esse adolescente para o médico, para o ortopedista. Normalmente é uma dor que a gente controla com sintomáticos, que é o quê? Um dipirona, um ibuprofeno, uma medicação que diminui aquela intensidade. Porém, dificilmente vai ser algo cirúrgico. Vale ressaltar que é importante levar para descartar outras causas mais raras, mas é importante descartar. Então, sempre procurar a ajuda do profissional especialista. Doutor Rafael, quando a gente fala em articulações, quais são as articulações mais afetadas por dores crônicas, nesse contexto de que os adultos e idosos eles são mais prevalentes de dores articulares? O que normalmente a gente vê que as dores crônicas são de adulto ou adulto-idosos, né? Principalmente a dor lombar. Top 1 em termos de ranking de procura de ortopedista é a dor lombar. Seguido, a dor no joelho. Na sequência, a dor no ombro. E um pouquinho mais distante, a dor no quadril. Normalmente, essas dores estão relacionadas ao desgaste natural da articulação. Além disso, a movimentos repetitivos. E também o sobrepeso, né? Que aí é uma coisa que a gente vai discutir mais à frente. Quando a gente fala de dor crônica, existe uma diferença entre dor crônica e dor aguda ou é só terminologia? Não, como tudo na medicina, a gente tenta definir e caracterizar o sintoma do paciente. Então, não é diferente na ortopedia. A dor crônica, ela difere sim da dor aguda. A dor aguda é uma dor que, no livro, vem dizendo que dura menos de 3 meses. Então, a gente sabe que tem que está delimitado ali 3 meses. Já a dor crônica é uma dor que já acompanha praticamente o paciente por mais de 3 meses. É uma dor que o paciente às vezes nem relata ou nem sabe como que começou. Foi iniciando de maneira insidiosa, baixinha, e hoje, ou atualmente, o paciente relata que, doutor, não sei como que começou, só sei que está assim, e todo dia eu sinto dor praticamente diuturnamente, de manhã, de tarde, de noite, e em alguns casos tem paciente que acorda com dor. Então essa é a diferença. Dor aguda até 3 meses, dor crônica acima de 3 meses. Qual a hora, qual o momento certo de procurar um médico ortopedista quando a gente está falando de dor aguda e dor crônica? Nesse período da dor aguda, que já é dor, né? Já é dor. Já é muita dor, como a gente sabe. Já é o momento de procurar ajuda ou isso também interfere? Já uma outra pergunta, isso também interfere? O que é aguda hoje pode se tornar crônica se não acompanhado pelo profissional indicado? Pode. É uma pergunta bem interessante, porque a dor aguda ela pode se tornar crônica. Isso aí é fato e realmente existe. Então a gente tem que ter todo o cuidado para a dor aguda não se tornar dor crônica. Normalmente a dor aguda, se você for parar para pensar, ela é uma dor que vem decorrente de uma pancada. Normalmente um acidente seja doméstico, um acidente de trânsito, um acidente
de trabalho e basicamente a busca pelo profissional já é mais imediato. Então a dor aguda hoje a gente consegue absorver bem, né? A rede de Pernambuco, ela praticamente tem ortopedistas em muitos pontos, de acordo com a GERES. Então, procurar o profissional, a partir do momento que você começou a sentir dor, vale muito a pena. Primeiro, para descartar coisas graves, até fraturas mesmo, que em alguns casos seriam cirúrgicos. Porém, essa dor aguda, se não tratada de maneira correta, ela pode virar dor crônica. A principal causa de dor aguda que pode virar dor crônica é a dor lombar. Então, você sente uma dor lombar, normalmente a gente não procura muito, toma uma medicação qualquer, por conta própria mesmo. Porém, aquela dor não vai melhorando, não vai tendo um bom resultado. E existe a possibilidade de realmente se cronificar. Outro caso também interessante é a dor no ombro. Normalmente você sente dor no ombro, seja fazendo um movimento, seja no trabalho, e nunca busca. Quando vai ver, você já tem um processo uma tendinopatia, um processo mais avançado. É comum a gente escutar relatos, né, de que o brasileiro ele é meio displicente, né? Meio que negligencia, né? Empurra com a barriga, mesmo que seja a dor, as pessoas costumam a deixar para ir quando já está insuportável. Costuma. E é bem comum atender isso no consultório, mesmo não sendo um consultório de emergência, né? Existe a porta da emergência, onde a gente atende acidentados, pacientes que sofreram algum trauma recente. Porém, normalmente, os pacientes que me procuram no consultório são pacientes que têm dor há pelo menos 3 meses. Então, são pacientes que têm dor há 5 anos, dor há 10 anos, dor há 15 anos. E a gente realmente precisa determinar e precisa entender qual é o momento ali que o paciente está vivendo. Então, você que está em casa, preste atenção. O que hoje é uma dor aceitável, uma dor que você consegue... como é que eu nominaria? Se mexer ainda. Se mexer, ter mobilidade. Essa dor que você está sentindo, se negligenciada, ela pode se tornar uma dor crônica e aí pode até vir acompanhada aí de uma necessidade cirúrgica, como o doutor Rafael bem falou. Então, se você tem alguma questão, alguma dor articular no ombro, no joelho, no quadril, na coluna, principalmente na lombar, que ele disse que é a top 1, já deve procurar um médico ortopedista para que você não passe para o próximo estágio, que é dor crônica. Doutor Rafael, dores nas articulações são processos inflamatórios? Normalmente sim. Né? Fala um pouquinho para que a gente... Isso é genético? Isso é um estilo de vida? Qual é a principal origem? Qual é a principal origem? Basicamente, é multifatorial que a gente fala. Dor crônica articular, assim como pressão alta, como diabetes, a gente não tem uma causa específica. A gente sabe que vem de um estilo de vida, seja ele sedentarismo, tabagismo, a questão aí do alcoolismo, né, que normalmente as pessoas abusam um pouco do álcool, estilo de vida, estresse, rotina do dia a dia ali. E hoje o que a gente mais entende é a falta do sono. Então, a falta do sono hoje, antes a gente não dava muita atenção ou importância, mas o sono hoje ele é o principal meio para a gente conseguir começar a tratar a dor. Então, a dor crônica, se você for ver, eu falei pelo menos 5 fatores aqui que não tem nada a ver com a articulação. Só que a articulação ela é agredida. Então, é um ciclo vicioso que a gente chama, que inflama, tem alteração, não trata, continua a agressão, não trata, continua a agressão, não trata. Então, a gente vai passando pelos estágios. Ninguém, por exemplo, uma artrose de joelho não tem indicação logo de cara de prótese quando sente a primeira dor, mas quando você não trata 5, 10, 15 anos depois, teria uma indicação, porque você nunca fez nada para que aquilo fosse diminuísse aquele avanço. Sim. Entenda que depois de instalado, não tem como a gente reverter, a gente tem como controlar. É como o cigarro e o pulmão. Depois que você fuma 10, 15, 20 anos e parou de fumar, o que você agrediu do pulmão foi agredido. Quando você para, aquela agressão diminui o avançar. Então, do mesmo jeito, a dor articular.
A dor articular, quando ela não é tratada, ela tende sim a evoluir para coisas mais graves e até incapacidade. Então, eu atendo pacientes que andavam e hoje, por conta de dor no joelho ou dor lombar, chegam no consultório de cadeira de rodas. Então, imagina na cabeça da pessoa que antes ela tinha uma vida independente e agora está com uma certa dependência, seja de um familiar ou seja de um material que é a cadeira de rodas, né? Então, não negligenciemos as pequenas dores, né? Não nos acostumemos a sentir dor. A gente vai para um breve intervalinho e daqui a pouco a gente está de volta. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas, desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência e hoje falando com o médico ortopedista Dr. Rafael Azevedo sobre a ortopedia e dores crônicas, dores articulares, aquelas dores que você talvez tenha negligenciado, mas a partir de agora você já sabe que não pode negligenciar a dor. Nenhuma dor, seja emocional ou física, dores são sinalizações de que algo não está bem e que precisa Exato. de um cuidado, né, doutor Rafael? É um sinal, é o corpo falando, né? O corpo falando, e em alguns casos gritando. Doutor Rafael, a gente falou no estilo de vida, a gente sabe que hoje as pesquisas mostram, né? Cada vez mais as pesquisas na saúde têm avançado e hoje já é real que a genética não é, na maioria das vezes, a motivação de uma doença. Não é porque os meus pais têm diabetes, por exemplo, ou tem alguma questão de artrose e artrite, que é a sua área, que necessariamente eu vá ter. Se eu decidir que eu não quero aquilo ali na minha vida e eu fizer um caminho e o meu estilo de vida for contrário à minha genética,
eu posso reverter esse quadro genético, não é verdade? Existe a influência genética em algumas doenças, isso aí a gente sabe. Porém, outras, como essa questão de artrose, de hipertensão, de diabetes, ela está muito mais relacionada ao estilo de vida. O estilo de vida é aquele que o indivíduo tem ao longo do dia a dia. Alimentar, uma questão de sedentarismo, uma questão de um sobrepeso, falta de sono ou até má qualidade do sono. Então, isso contribui para o surgimento de diversas doenças. E isso eu falo desde doença de cunho físico a doença realmente de cunho emocional. Então, é preciso entender que as suas escolhas no dia a dia vão trazer um resultado. Você é o resultado, né, o fruto das escolhas que você faz todo dia. Doutor Rafael, o sedentarismo pode causar e pode agravar essa questão das dores articulares? Sim, o sedentarismo hoje, ele influencia bastante nas dores, principalmente pelo fato de que, imagina que você está com um peso aumentado, ou até mesmo sedentarismo, onde você não tem aquela prática de atividade física, você tende a ficar mais resguardado, andar menos, caminhar menos, correr menos, ter atividades que estimulem a mobilidade diminuída. Então, o corpo ele entende o quê? Se eu não estou precisando daquele músculo, se eu não estou precisando daquela qualidade de osso, porque a pessoa não está utilizando, o corpo da gente ele tem o hábito de economizar. Então, se você não usa certo músculo, por exemplo, eu não uso muito a coxa porque eu não corro, eu não uso a batata da perna porque eu não pedalo, eu não caminho. Então, o corpo ele vai entendendo que aquilo não faz mais sentido ter uma coisa tão grande, tão volumosa, e aí ele começa a substituir. Então, o sedentarismo ele causa a substituição de músculo por gordura, ele causa a perda da qualidade óssea. Então, se você for parar para pensar por que a osteoporose é mais comum no idoso do que no adulto, porque o adulto tende a fazer alguma atividade, seja atividade física, atividade laboral, e o idoso normalmente ele se restringe ao domicílio dele. E aí ele não estimula tanto essa prática de se mover, se movimentar. Por falar em estimular a prática do se mover, do se movimentar, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho agora sobre a importância da prática das atividades físicas como medida preventiva, inclusive, das dores articulares. A atividade física hoje, ela tem uma importância que se assemelha a uma medicação. É preconizada por todo profissional por da área de tudo. saúde hoje, Então, né? assim, lógico. Doutor, mas como é que eu vou fazer uma atividade física se eu estou com dor no joelho? Então, assim, é para isso que a gente atua. Então, a atividade física hoje, você tem diversas modalidades. Tem caminhada, tem corrida, tem bicicleta, tem hidroginástica, enfim, você tem diversas mobilidades que você pode adaptar para aquele problema que o paciente está tendo. Então, o paciente que tem dor no joelho, uma dor no quadril, uma dor no ombro, existe tudo adaptado. Então, o que é que eu sempre oriento, né? Atividade física, você, como uma consulta médica, você tem que procurar o profissional, o educador físico. Para quê? Por mais que exista a limitação da mobilidade, aquele profissional está capacitado de fazer a adaptação para a tua dificuldade. Então, hoje, você indicar que o paciente não faça atividade física é um contrassenso, é uma coisa que não faz sentido algum para promoção de saúde. Perfeito. O excesso de peso. Eu sei que a gente tem aí estatísticas que mostram que cada vez mais, infelizmente, a sociedade está aí submersa em um estilo de vida que tem levado ao sedentarismo, tem levado ao excesso de peso, e esse excesso de peso, com certeza, né, lógico, quanto mais pesado o corpo está, mais força as articulações, não é isso? Então, é necessário olhar para esse excesso de peso também como um fator determinante para essa dor que você aí de casa possa estar sentindo. Você está no peso ideal ou você está um pouquinho ou muito acima do peso? Doutor Rafael, excesso de peso está ou não relacionado com dores articulares? Excesso de peso tem uma relação direta e, em alguns casos, proporcionalmente falando, até não é muito justo com a gente.
Então, quando a gente para pensar, excesso de peso, o pessoal bate tanto em peso, que eu tenho que me entender que eu vou ter que fazer atividade física, para se ter uma noção. Um paciente hoje que era para ter o peso de 70 quilos e hoje está com 80, veja que a gente está falando apenas de 10 quilos. Para o joelho, ele faz uma sobrecarga de 40 quilos a mais. Por quê? Quando a gente faz uma caminhada, uma marcha, corre, existe variações de pesos nas articulações. Então, no tornozelo tem uma variação de até 200%, ou seja, dobra o peso em cima de uma articulação que é o tornozelo. No joelho, a gente já tem uma variação de 4 vezes mais. Então, a gente está falando de quê? Se a pessoa tem 10 quilos acima do peso, a gente está falando de como se fossem 2 garrafões de 20 litros em cima do joelho, por conta que é uma sobrecarga de variação de peso que a gente tem no dia a dia. Então, subir uma escada, descer uma escada, pular, saltar, esse peso ele é impactado maior no joelho. Então, além disso, o excesso de peso, o que é que a gente entende? Se o paciente está com excesso de peso, ele está falhando em alguma coisa. Na alimentação, além da alimentação, na falta de atividade física. Então, você imagina que eu estou comendo uma quantidade de calorias, né, que é o consumo de calorias bem mais do que o meu corpo consome. E, além disso, eu não estou trabalhando a parte muscular. Então, o músculo, ele é ele contribui bastante para as articulações. Então, você vê que quando você tem dor no joelho, você vai ver o paciente já tem algum grau de sarcopenia. Sarcopenia é quando eu tenho uma perda da massa muscular. Por isso que adulto e idoso tem uma tendência a ter mais dores, porque a nossa tendência é perder músculo no decorrer dos anos, quando a gente não tem um estímulo. Então, a atividade física, voltando para o gancho da atividade física, ela vem para suprir, diminuir que haja essa perda, ou em alguns casos, fazer a hipertrofia. Aí vai depender de como que você quer viver. Tem gente que quer ficar forte, aí procura lá o educador físico para orientar o exercício para hipertrofia. O músculo, ele seria, então, ele funciona como um protetor das articulações? O músculo, ele funciona como um esqueleto, vamos dizer assim, para segurar aquela armação. A armação é o osso. Então, a musculatura, quando você começa a estudar a musculatura, você vê que ela se insere ou se ela se origina em pontos específicos. Não é por acaso. Então, o joelho. Eu tenho várias estruturas que dão estabilidade para o joelho. O ombro, do mesmo jeito. Então, quando eu não fortaleço essa musculatura, ou eu não pratico essa atividade física que estimule a musculatura, eu tenho o que a gente chama de troca. Eu troco uma estrutura por outra. Por outra que consome menos energia. Então, entre a gordura e o músculo, a gordura ela vai consumir menos energia. Portanto, a gente vai ter uma troca de músculo por gordura, o que não é muito interessante do ponto de vista de estrutura, sabendo que a gordura ela não tem muito essa firmeza, diferentemente da musculatura. Doutor Rafael, isso é muito importante, a gente sempre vem reforçando, né? Todo profissional que passa aqui, ele tem reforçado a importância desse estilo de vida, nessa mudança de mentalidade. Tudo começa na mente. Então, essa mudança de mentalidade sobre o que você espera que você se torne daqui a 1 ano, daqui a 2 anos ou daqui a 6 meses. Uma coisa que o brasileiro ainda está aprendendo, nós ainda estamos aprendendo, é a valorizar algo que o senhor falou. E eu queria voltar para isso, porque é algo que a gente vê que sempre o profissional que está aqui no programa fala sobre a qualidade do sono. Quando a gente está dormindo, o organismo está ali se comportando, cuidando, reparando danos, e por isso a importância desse sono reparador, doutor. O sono hoje, quando a gente vai falar de medicina regenerativa, é a principal causa onde a gente quer atuar, quando a gente vai começar a tratar o paciente com dor crônica. Mas o sono ele tem um papel de reciclar. Então, todo paciente que chega até mim, é uma das primeiras perguntas, né? Sente dor há quanto tempo e como é que está seu sono? Por quê? Ele é um papel fundamental.
tanto para a gente entender como que essa dor vai melhorar, o quanto que aquele tratamento tende a durar, como também para entender que o paciente que dorme mal, normalmente ele vem com uma queixa mais intensa. Então, ele tem uma percepção de dor maior do que uma pessoa que dorme bem, sentindo basicamente a mesma dor. Então, o sono hoje ele funciona como que a gente pode dizer? Um momento que o corpo tende a relaxar e tende a trabalhar para excretar o que se foi produzido durante o dia, o que se foi consumido, e também entrar do ponto de vista de hormônios. Então, a gente tem muita alteração hormonal. A importância de que, antigamente, a gente sabia que as pessoas dormiam mais cedo. 8 horas, 7 horas, já estava todo mundo se recolhendo para dormir. Hoje em dia, quem dormir meia-noite é basicamente o habitual. Por quê? É muito estímulo. É tela, é televisão, é tablet, é celular. E a gente acaba que sendo consumido por aquilo e esquecendo o principal, que é dormir bem, dormir direito, dormir pelo menos de 6 a 7 horas a noite toda, sem muitas interrupções, num ambiente propício, né? Um ambiente escuro, um ambiente que não faça barulho, um ambiente com a temperatura regulada, mas antes disso tudo, evitar estímulos. Então, o que atrapalha o sono hoje é a inúmera, na verdade, uma quantidade enorme de estímulos que a gente tem. Então, celular, café, alimentação muito volumosa antes de dormir, telas, é bem importante a gente tirar para que a gente consiga ter uma boa noite de sono. Então, ó, sono é também remédio. Remédio para o corpo, remédio para a alma, remédio para o corpo inteiro, para todo o seu ser. Então, vamos aprender também a dormir com qualidade. A gente vai chamar um breve intervalinho e daqui a pouco eu estou de volta com o Dr. Rafael. Conheça as lojas LW, a história de sucesso de Arco Verde que começou há 38 anos. Desde o primeiro móvel vendido, a visão era clara: oferecer qualidade e inovação para todos os lares. Hoje somos líderes em móveis e eletros, com design e tecnologia que transformam casas em lares. Na moda, vestimos suas emoções com estilo e no esporte, equipamos suas aventuras com paixão. E na LW Sapatos, garantimos durabilidade e elegância em cada passo. Lojas LW, tudo para você. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência e mais uma vez eu quero lhe agradecer por estar conosco todos os sábados pela manhã, aprendendo mais, se aprofundando cada vez mais em temas tão importantes como o de hoje, falando do universo da ortopedia e, sobretudo, hoje, né, especificamente, falando sobre dores. Doutor, muito relacionado à dor, tá a fuga, a rota de fuga que a maioria de nós tem para a dor, que são os anti-inflamatórios. A gente sabe que ainda há essa falta de conscientização e a falta também de autorresponsabilidade nossa em nos automedicar. É seguro, doutor, usar anti-inflamatórios para controlar aquela dor aguda que vai se tornar crônica se eu não cuidar? Se postergando. Normalmente a gente nunca orienta
as pessoas a tomar medicação por conta própria. Porque dor, você acha que dor, só existe uma forma de dor. Então, quando eu tomo um anti-inflamatório para uma dor de nervo, eu não estou fazendo nada. São dores diferentes. Quando eu tomo um anti-inflamatório e aquela dor não passa, qual é a tendência? É eu tomar um segundo comprimido, um terceiro ou um quarto, ou até fazer uso durante 3 meses, 4 meses, porque aquela medicação ela melhora, ela alivia, porém, todo remédio ela tem um efeito colateral, que é o efeito que a gente mais espera de um remédio, ou um efeito adverso. Então, assim, por isso a gente não indica de nenhuma maneira tomar remédio por conta própria, seja ele anti-inflamatório, seja ele analgésico, o antibiótico, que hoje a gente está cada vez mais batendo na tecla do antibiótico, né, pela questão da resistência das bactérias, mas o anti-inflamatório ainda continua sendo um grande vilão para os rins, para o estômago e para os outros órgãos do corpo. A busca errada, né, errônea, de tomar medicação por conta própria. Sentiu dor e aí os balcões de farmácia não precisa nem pedir, né? Estão lá, self-service, né? Você escolhe qual remédio que você vai pegar ali para a dor, né? Eu me dou bem com esse, eu me dou bem melhor com esse, enfim. E esses remédios a gente sabe que podem mascarar o diagnóstico preciso daquela doença, né? É importante que a pessoa procure o médico para ter um diagnóstico correto daquela doença que a pessoa tem. Exato. O diagnóstico hoje mais precoce possível para toda e qualquer doença, ela serve para quê? Principalmente a questão do tempo. Então, quanto mais tempo você desperdiça com aquela doença e não tratá-la corretamente, eu pioro a situação e eu agravo a situação. Então, imagina que você tem uma dor crônica, não sabe o que nunca procurou ajuda, toma medicação, aquilo só vai postergando, você nem fica bom e a tendência é cada vez mais piorar. Arruma outro problema no rins também, problema, né? Exato. E além disso, quando a gente dá o diagnóstico correto, a gente trata de maneira correta. Então não adianta, por exemplo, eu ter um problema, uma dor lombar do ciático, né? Que é aquela dor que dá choque, que queima, que formiga, e tratar com dipirona. Não é que o remédio não funcione, é porque a sua dor não é tratado com aquilo. Então, por que é importante a gente dar o diagnóstico? É para a gente ir na causa do problema, na causa da doença em si, na raiz. E assim a gente ganhar tanto tempo, evitar que tome remédios desnecessários e dar qualidade de vida. É isso que a medicina faz, né? Ela promove isso. Doutor Rafael, e hoje a gente sabe que tem muito avanço tecnológico quando a gente está falando de medicina, né? Quando a gente fala em medicina, a gente vê aí os avanços. Com relação a dores articulares, quais são as novidades? O que é que a gente tem de novo nos tratamentos de prevenção e também de contenção dessas dores articulares? Hoje, assim, como eu sempre fui um curioso, sempre gostei de tecnologia, e na medicina a gente sabe que sempre tem avanços cada vez maiores e melhores. Em termos de tecnologia hoje, a gente tem diversas tecnologias. A gente tem a tecnologia da fisioterapia melhor orientada, com uma tecnologia maior. A gente tem terapia por onda de choque, que é uma terapia que vem de fora, né, da República Tcheca, mas aí que a gente também pode usar. A gente tem a tecnologia de usar aparelhos de ultrassonografia, que antes a gente usava somente para diagnóstico e hoje a gente usa como um arsenal, como um guia para a gente colocar o remédio em determinados locais e assim ver que aquela patologia que antes eu tratava só de uma forma, hoje eu estou tratando de uma maneira mais tecnológica. Então, como eu atuo nessa parte da medicina regenerativa, que é uma medicina que eu trabalho muito mais sobre tecnologias, a gente consegue ter um arsenal muito grande e o melhor, não adianta ter só a tecnologia, você saber utilizar. Então não adianta eu ter uma Ferrari e não saber guiar, conduzir. Então a tecnologia ela vem, agora ela vem com que intuito? Eu tenho que saber utilizar. Por isso que essa busca minha por atualização constante, para trazer cada vez mais
novidades e melhor resposta nos tratamentos. Perfeito. A gente escuta muito falar hoje nos tratamentos que as pessoas estão se submetendo a infiltrações, o nome é esse mesmo, né? Infiltrações. Infiltrações. Como é esse processo, esse cuidado para que você que está em casa, geralmente as infiltrações que a gente mais escuta são na área do joelho, né? Como é que funciona, doutor? É um paliativo para não operar um paciente ou é um tratamento? Pergunta. Excelente pergunta. É um tratamento, é um paliativo para não operar, mas é um controle e é um conforto. Infiltração, basicamente, o que é? Toda agulha que atravessa a barreira da pele é uma infiltração. Então, quando você vai tomar um remédio venoso, é uma infiltração venosa. Quando você vai tomar um remédio no bumbum, é uma infiltração muscular. Vacina, é uma infiltração muscular, só que mais a nível de braço. E a gente da ortopedia, a prática mais comum é a infiltração articular. A infiltração articular, a gente tem várias medicações. Então, a gente pode entrar com ácido hialurônico, que é o que a gente chama de viscosuplementação. A gente pode entrar com proloterapia, que é uma medicação que a gente promove uma melhora daquela articulação. A gente pode entrar com outras medicações, até com o próprio sangue do paciente quando a gente processa. Então, o que a gente chama hoje de PRP, que está a nível científico de estudo, né, como o aspirado de medula óssea, que é o BMA. A gente tem uma gama de tecnologias hoje onde a gente pode utilizar e acaba sendo uma infiltração. Então, hoje, um bloqueio de nervo, o que é isso? É uma infiltração que a gente vai lá num ponto específico de um nervo que passa a informação da dor para a cabeça. Então, a gente meio que coloca uma medicação ali e ele engana aquela sensação de dor e diminui e controla mais a dor. Então, a infiltração é basicamente indicado na gente da ortopedia. O mais utilizado realmente é o ácido hialurônico. O ácido hialurônico hoje ele tem um papel de diminuição do impacto, de aumentar a lubrificação, de ter de promover uma mobilidade maior. E com o ácido hialurônico, a gente tem diversos tipos de ácido hialurônico. Então, assim, no mercado a gente tem mais de 20. Então, vocês, por que tem mais de 20? Porque cada um tem seu objetivo. Então, eu tenho o ácido hialurônico para articulação, eu tenho o ácido hialurônico para o tendão, eu tenho o ácido hialurônico para a parte muscular. Então, você imagina que não é só uma infiltraçãozinha, é uma responsabilidade. Porque a infiltração articular, eu tenho um grande risco de infecção. E a infecção é um grande problema para a gente da ortopedia. Porque toda infiltração ou toda infecção na articulação, ela é uma emergência médica. Eu tenho que abrir aquela articulação para tratar. Então, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. É só em bloco cirúrgico ou não precisa? Normalmente a gente faz a nível ambulatorial. Sim. Pode se fazer em bloco cirúrgico como nível ambulatorial. Em ambos os casos, eu preciso ter um preparo. Asepsia, antissepsia, uso de material estéreo, para diminuir muito essa incidência ou o risco da infecção. Então, a infiltração, de uma maneira geral, ela é todo rompimento da barreira através de uma agulha ou de qualquer componente. Na gente da ortopedia, a gente faz mais a infiltração articular. Um paciente idoso que tem receio de uma cirurgia de joelho, a infiltração é uma excelente estratégia. A infiltração sozinha, ela dá resultado, mas a infiltração, somado à atividade física, controle de peso, a melhora da qualidade de sono, ele traz mais resultado. Por isso que você vai ver muitos casos que, doutor, eu tomei uma infiltração no joelho que parecia água. Por quê? Porque normalmente eu não tive uma associação com outras coisas. Então, o remédio por si só, ou o tipo do remédio por si só, ele não causa aquela melhora tão esperada que o paciente achava que ia ter. É importante toda vez a gente alinhar a expectativa e ver, infiltração é uma medicação que a gente vai colocar aí. Só que eu preciso de fazer um tratamento. É um tratamento contínuo, não é um tratamento único. Então, a infiltração em si, ela é uma boa opção, ela é uma excelente opção. A gente consegue retardar a cirurgia, a gente consegue dar qualidade de vida nos pacientes que têm indicação cirúrgica.
e consegue dar essa mobilidade em alguns casos. É mito ou é verdade? Cirurgia é sempre o último recurso quando a gente fala em doenças ortopédicas ou não? Isso é verdade. Normalmente a gente não indica de cara logo cirurgia. Então a cirurgia passa a ser um último recurso, por quê? Eu tenho outras formas de retardar ou de não fazer aquela cirurgia logo de cara. Com o intuito de uma tentativa de reversão? A gente nunca consegue falar tanto em reversão. A gente consegue falar, desculpa, em controle. Controle. Então, quando a gente fala de dor crônica, a gente não consegue falar de cura definitiva. A gente consegue falar de controlar aquilo e te dar qualidade de vida. Se você sente dor em uma articulação, eu consegui controlar a dor, mesmo assim, ela tem uma indicação cirúrgica, a gente vai conseguir atrasar cada vez mais. Ah, mas isso não vai ser prejudicial para o paciente? Pelo contrário. Tem pacientes que têm indicação de artrose de joelho, de quadril, de tornozelo, de ombro, porém tem uma idade mais jovem. Tem 30 anos, tem 40 anos. Dificilmente alguém vai querer operar esse paciente. Por quê? Normalmente, a prótese, entenda que a prótese é como se fosse ela é uma coisa artificial. Não que ela é uma coisa ruim, mas ela é uma coisa artificial. Então, o corpo vai ter um momento que ele não vai mais aceitar aquilo. Então, ele vai precisar de uma revisão. Revisão nada mais é do que eu fazer uma nova cirurgia, trocar algum dos componentes, vou falar do joelho, que é o mais comum, eu tenho um componente do fêmur, que é em cima, e tem o componente da tíbia. Então, em algum momento, quando? Não sei. 10 anos, 15 anos, 20 anos. O corpo é quem vai O corpo é sinalizar. quem vai lhe dizer. Entende que uma prótese é como se fosse um pneu de um carro. Se você troca o pneu do carro e toda vez anda com ele cheio, você vai trocar o pneu mais cedo. Do mesmo jeito eu troquei o pneu do carro e o carro está vazio, só anda eu e no máximo outra pessoa, eu vou demorar um pouco a trocar esse pneu do carro. Então a prótese, ela é isso. Ela é um componente que, se eu coloco muito cedo e meu estilo de vida não melhorou, eu vou ter que fazer uma revisão mais breve. Se eu tenho algum problema de saúde, eu vou ter que postergar cada vez mais essa cirurgia. Então, assim, a cirurgia é o último caso? Por quê? Eu hoje tenho medidas que eu consigo controlar e dar resultado e promover a qualidade de vida até o momento certo de fazer uma prótese. Perfeito. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna para o último bloco conversando sobre dor crônica com o Dr. Rafael. Não sai daí, fica conosco. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde.
O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência e agora a gente vai falar sobre as famosas dores emocionais. Doutor Rafael, é verdade ou é mentira que as nossas dores no campo das emoções repercutem no nosso corpo? O nosso corpo sente ou não o que o coração sente, o que a alma sente? Eu brinco que o corpo ele não fala a língua, né, que a gente espera escutar. O corpo ele fala a língua dos sinais médicos, né? Então, assim, a dor emocional, que é um problema emocional, ele vai interferir na percepção da dor. Então, a depender do momento, tem gente que bateu a perna na cadeira, ou se naquele momento ele dormiu ruim, está um pouquinho depressivo, está com ansiedade, aquela percepção da dor é muito maior do que uma pessoa que está de bem com a vida e teve o mesmo trauma, ou até mesmo mais intenso. E você tem essa repercussão. Então, transtornos psicológicos, né, como a depressão, como a ansiedade, como o pânico, eles tendem a intensificar a dor. Por quê? Você fica com aquela sensação e começa a pensar coisas ruins, começa a pensar besteira, começa a pensar logo a primeira doença, será que é câncer, né? Então, isso, o corpo, ele entende. A sua mente, você tem a capacidade de produzir seus sintomas, suas percepções. Então, a mente da gente, ela é um campo que influencia em tudo na nossa vida. Na tomada de decisão, numa percepção de dor, no momento da vida. Então, realmente, assim, existe a relação, existem artigos, existem estudos, inclusive até um dos tratamentos de dor crônica é a terapia cognitivo-comportamental, que é com o psicólogo. Então, quando a gente vê que realmente, assim, o paciente que tem esse problema crônico, que o mais comum hoje é a fibromialgia, a gente orienta buscar o psicólogo porque sabe-se que apenas a medicação ela tem um limite, ela vai chegar naquele estágio. A partir daqui eu vou ter que mudar um estilo de vida, a partir daqui eu vou ter que ter um acompanhamento com um profissional para entender e ter a consciência de como que eu posso agir para aquela dor. Tem uma frase que eu gosto muito, né? A ciência mostrando que corpo e mente são um só sistema e ambos se influenciam, né? Então, tudo aquilo que no campo emocional, ele de alguma forma repercute no nosso corpo e o contrário também é verdadeiro. Às vezes a gente se aflige por causa de uma dor, né? Em vez de buscar o profissional, fica ali. Fica sofrendo moendo, como diz o Matuto, fica moendo. moendo sem saber que não é nada. Não tem nada a ver com câncer, não tem nada a ver com nada sério e a gente fica o hábito de procrastinar. A gente tem que acabar com esse negócio definitivamente, que tem acabado com a qualidade de vida da gente. Doutor, o tipo de alimentação, a gente lembra logo remetido à casa da avó, né? Não pode comer isso que é remoso. Quando a gente fala de dores articulares, a alimentação, existe um tipo de alimentação que pode piorar esse quadro de dor articular ou não? A alimentação não tem nada a ver? Bem, hoje a gente está enxergando e vendo a relação que há entre o intestino e as dores. Então, o tipo de alimentação ela influencia bastante, muito, nas dores crônicas, seja ela dores como a fibromialgia, seja ela dores articulares, como as osteoartroses que a gente conhece. Então, alimentos processados, que é o quê? Aqueles mais enlatados, mais embutidos, alimentos que têm um certo grau de conservante maior, a gente tem sim essa relação. E só que aí você imagina, além da alimentação, o que a gente traz no pano de fundo aí da alimentação? Quem come alimentos que não são tão nutritivos do ponto de vista de proteína, carboidrato, vitamina, é uma pessoa que ela é um pouco despreocupada com a atividade física. Então, a alimentação por si só, os processados enlatados, eles já têm uma taxa de caloria maior, o que já faz eu ganhar peso, associado a isso a atividade física.
Então, além da alimentação em si influenciar diretamente, eu tenho normalmente um sedentarismo aí associado. E tem as alimentações também, os alimentos, né, que eles são inflamáveis, né, para o nosso corpo, né? Eles podem trazer uma inflamação, né? Então, normalmente eu busco orientar quando o paciente chega até mim, é que evitar alguns certos tipos de alimentos. Normalmente eu encaminho para um nutricionista, explico, oriento, ó, você tem que fazer uma dieta assim, desse jeito, hipocalórica. Porém, é um pouquinho difícil, às vezes o paciente já conseguiu o nutricionista logo no dia seguinte ou na semana seguinte. Então, o que é que eu já oriento? Evitar o trigo. Porque o trigo, ele tem um grande problema. Ele tem um alto índice de açúcar. Açúcar não é só doce. Açúcar a gente sempre associa que uma colher de açúcar, 2, 3, 4. Então, o açúcar por si só ele não é só doce. A gente sabe que tem pão doce, pão salgado, pão meio amargo, do mesmo jeito que tem torta doce, torta salgada, mas assim, se a gente for ver, o trigo ele está basicamente presente em todas essas alimentações. Então, o trigo ele tem um grande potencial hoje inflamatório, não é uma inflamação que a gente chama de baixo grau. E para quem sente dor, o trigo, às vezes, ele chega até a ser um veneno. Veneno, logicamente, mantido as proporções, né? Mas o trigo, ele é um papel que hoje está presente no nosso dia a dia. Biscoito, bolacha, macarrão, bolo. E é difícil tirar. Porém, ele agride muito. Então, alguns alimentos, se você é intolerante à lactose, ele é inflamatório. Tem gente que tem intolerância ao glúten. Então, a gente tem que orientar. Então, a alimentação, a dieta, ela é fundamental também no controle da dor crônica. Por isso que a gente sempre diz que a gente tem que melhorar certas coisas, não só entrar com medicamento. Às vezes o medicamento é 20%, 30%, os outros 70% é você que tem que melhorar o sono, você que tem que melhorar a qualidade de vida, procurar uma atividade física, procurar se alimentar melhor. Doutor, a gente já está com o tempo esgotando, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco, antes de se despedir de nós, o que o paciente pode esperar da sua consulta, já que o doutor Rafael chegou em Arco Verde agora há pouco e certamente você que é do entorno, é de Arco Verde ou do entorno, ou de Caruaru, que ele também atende em Caruaru, gostaria de saber, né, o que é que eu posso esperar como paciente de uma consulta com o doutor Rafael? Bem, primeiro de tudo, a atenção. Normalmente minha consulta ela tende a durar de 45 minutos a 1 hora, onde a gente vai entender o paciente, vai se conectar com ele, vai fazer exame físico, vai fazer exames complementares, como ultrassom, como termografia, mas nada melhor do que entender, do que conversar. Então não adianta, como eu falei, não adianta ter 1001 tecnologia, sendo que às vezes o problema nem era na articulação. O problema foi que eu não estou bem, que eu estou passando por um momento de vida meio ruim. Então, assim, a anamnese, a conversa ali detalhada, ela nos dá muito mais informação do que um simples exame de ultrassonografia. Por isso que a gente chama de exame complementar. Perfeito. Só para a gente encerrar agora, vamos entender aqui um pouquinho qual mensagem. A gente sempre gosta, o senhor pode ficar à vontade aí na sua câmera. Deixa uma mensagem para quem está nos assistindo nessa manhã e sofre de dor crônica. Que mensagem seria essa? Um acalanto aí para melhorar essa condição de dor do nosso telespectador, doutor Rafael. A principal mensagem é a esperança. Então, a esperança que você tem que ter. A medicina hoje está promovendo essa esperança e com os tratamentos que a gente tem, a forma que aborda o paciente ou o problema que o paciente tem, a gente consegue dar essa esperança. Doutor, antes eu não sabia o que era viver sem dor, porque eu já estou com isso com 10, 15, 20 anos e hoje eu consigo viver, ou pelo menos ter uma percepção melhor de vida. E o que é muito impactante para mim é ver que o tratamento que a gente faz, seja ele com remédio, sem remédio, com conversa, com orientação e fazendo um acompanhamento, a gente nota o brilho no paciente. Às vezes ele chega para a gente totalmente sem esperança porque já tomou alguns remédios, já fez não sei quantas fisioterapias, já fez não sei quantas infiltrações, porém nunca teve aquela melhora, né?
uma melhora que ele queria muito. Então, hoje a gente consegue promover essa melhora, consegue dar esse controle da dor e consegue dar a qualidade de vida, que o objetivo maior é essa promoção. Chegamos ao final desse programa. Doutor Rafael, só o teu IG, o teu arroba no Instagram, para as pessoas começarem a te seguir. Então já pega o telefone agora e já começa a seguir Doutor Rafael. DR, né, de doutor Rafael, normal, com F, ponto Azevedo. DR Rafael.azevedo, já começa a segui-lo nas redes sociais. E próximo sábado, pontualmente, a gente tem encontro marcado. Eu espero você. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade Medicina do Sertão e Impact Soluções.